Há um segredo tão evidente, mas ao mesmo tempo tão ignorado, que poucos ousam enxergá-lo. Ele não está escondido em livros raros, nem pertence apenas aos sábios ou iluminados. Está diante dos seus olhos, e mesmo assim, a maioria vive como se não pudesse vê-lo. Observe ao seu redor. Certas pessoas caminham pela vida como se carregassem uma força invisível. As portas se abrem para elas. As oportunidades as encontram antes mesmo que possam procurá-las. Elas não remam contra a corrente da existência. É como se o próprio rio mudasse de direção para conduzi-las. O que as diferencia não é sorte, nem acaso. É a compreensão de um princípio universal, simples em aparência, mas de impacto avassalador. Esse princípio pode ser resumido em uma única palavra. Sim, apenas uma palavra capaz de moldar destinos, reorganizar realidades e alterar o rumo de toda uma vida. Mas não se engane, não se trata de frases positivas repetidas mecanicamente, nem de ilusões baratas. Trata-se de energia, energia que responde a frequências específicas e que é acionada pelo uso consciente das palavras. Porque palavras não são apenas sons, são forças. Elas viajam como ondas, atravessam o ar e, de forma silenciosa, constroem ou destroem tudo que tocam. E o verdadeiro poder dessa palavra não está apenas em pronunciá-la, mas em guardá-la, em protegê-la daqueles que não compreendem sua força, em silenciá-la diante dos olhos que duvidam. Quantas vezes você já compartilhou um sonho, um plano, uma meta, apenas para vê-la desaparecer pouco tempo depois, como se algo tivesse drenado sua energia? Isso não foi acaso. Isso foi o universo respondendo ao excesso de exposição. As maiores manifestações acontecem em silêncio. Os milagres mais profundos não gritam, eles sussurram. Existe um equilíbrio delicado entre declarar algo e descrevê-lo ao mundo. Saber esse limite é dominar a fronteira entre criar e perder. E é aqui que eu lhe digo. Este é o momento decisivo para você. Se você chegou até aqui não foi por acaso. O simples ato de assistir a este vídeo já o colocou na frequência desse princípio. Mas agora, você precisa dar um passo. Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: aceito o poder do silêncio. Essa declaração é o início da sua transformação. O que estou lhe entregando não custa nada, não exige diplomas, nem talentos especiais. É uma chave que qualquer pessoa pode usar, mas poucos têm coragem de aplicar, e aqueles que aplicam descobrem cedo ou tarde que a vida passa a conspirar a favor deles, porque toda palavra é um comando. Cada frase que você diz ecoa não apenas no ar, mas no seu corpo, no seu cérebro, nas suas células. Já percebeu como, ao repetir "estou cansado", seu corpo inteiro se enfraquece? E como ao dizer "estou em paz", você sente uma leveza imediata? Isso não é mera psicologia, é biologia em ação. Seu corpo responde à energia que suas palavras liberam. No final, tudo começa assim, não com um grito, mas com um sussurro. E a pergunta que você precisa responder agora é: você está pronto para ouvir esse sussurro e transformar sua vida para sempre? Existe um detalhe sutil, quase invisível, que a maioria das pessoas jamais percebe. Cada palavra que você pronuncia possui uma frequência mensurável, um impacto real, quase palpável. Experimentos já mostraram que palavras negativas alteram a própria estrutura da água, deformando os cristais em formas caóticas e desarmônicas. Em contrapartida, palavras positivas geram padrões belíssimos, simétricos, quase como obras de arte em miniatura. Agora reflita por um instante. Se o seu corpo é composto por cerca de 70% de água, o que será que as palavras que você repete todos os dias estão fazendo dentro de você? Poucos compreendem, mas a linguagem molda a mente. As palavras que você mais utiliza não apenas descrevem sua realidade, elas a criam. Elas literalmente reprogramam os caminhos neurais do seu cérebro. Quando você insiste em dizer coisas como "não posso", "é difícil", "eu não consigo", você treina sua mente para buscar evidências que confirmem carência, luta e medo. Seu cérebro se torna um guardião de limitações. Mas quando você decide conscientemente usar palavras de abundância, de possibilidade e de gratidão, algo extraordinário acontece. O seu sistema de ativação reticular, a parte do cérebro que filtra o que você enxerga e considera relevante, passa a procurar sinais que sustentem exatamente essas ideias. É como quando você compra um carro novo
e de repente começa a ver aquele mesmo modelo em todos os lugares. Não foi mágica, foi o seu cérebro, recém-programado, apontando o que antes estava oculto. Com as palavras, o processo é idêntico. Se você repete constantemente termos de poder, você ensina sua mente a perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. E aqui está algo fascinante. As palavras mais poderosas não são complicadas, sofisticadas ou exclusivas de grandes intelectuais. Ao contrário, as que carregam as frequências mais elevadas são justamente as mais simples. Amor, alegria, paz. Palavras tão universais que atravessam culturas e épocas e, mesmo assim, poucos as usam com a intensidade que deveriam. E como você logo descobrirá, existe uma palavra em especial, uma única palavra capaz de virar sua vida de ponta cabeça, se usada com sabedoria. Mas antes de revelá-la, é necessário que você entenda algo crucial. Você já está criando a sua realidade neste exato instante, apenas pelas palavras que escolhe todos os dias. Cada não posso constrói uma muralha invisível. Cada estou cansado alimenta o peso da exaustão. Cada é difícil demais reforça uma prisão que só existe porque você a mantém viva. Agora imagine se ao invés de erguer muros, você passasse a construir pontes com suas palavras. O que mudaria em sua vida? Vivemos em um mundo que fala sem parar. Um mundo em que todos expõem seus planos, suas metas, seus sonhos, antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas o preço dessa exposição é alto. Pois quando você entrega seus desejos ainda frágeis aos ouvidos errados, eles se tornam alvos do veneno da dúvida, da inveja e da incompreensão. E o resultado é o mesmo de sempre: sonhos que morrem antes mesmo de nascer. E é por isso que, em um mundo que nunca para de falar, o silêncio se tornou um dos poderes mais esquecidos e, ao mesmo tempo, um dos mais transformadores. Falar dos seus planos cedo demais é como plantar uma semente e depois arrancá-la da terra a cada poucas horas para verificar se está crescendo. A semente não morre por falta de potencial, mas pela ausência de paciência e silêncio. Quantas pessoas você conhece que vivem anunciando o que farão, mas nunca realizam? Esse padrão não é coincidência. Existe uma conexão direta entre compartilhar precocemente e falhar em manifestar. Quando você abre sua boca cedo demais, dispersa a energia criativa que deveria estar alimentando suas ações. As tradições antigas sabiam disso. Em diferentes culturas e práticas espirituais, o silêncio não era visto como punição, mas como proteção. Ele era sagrado, porque guardava a energia necessária para transformar intenções em realidade. As mudanças mais poderosas não acontecem sob os holofotes da exposição, mas no terreno escuro e silencioso da germinação. Olhe para as pessoas realmente bem-sucedidas. Elas raramente anunciam cada passo antes de dar. Em vez disso, trabalham em silêncio, fortalecendo sua visão até que ela esteja sólida o suficiente para resistir às críticas, às dúvidas e às energias externas que poderiam destruí-la. Seus sonhos são como recém-nascidos, frágeis, vulneráveis e dependentes de cuidado. Eles precisam de calor, proteção e condições adequadas para crescer. E é o silêncio que fornece esse berço sagrado onde a manifestação ganha força. Não se trata de ser reservado por timidez, mas de ser estratégico com sua energia. Porque quando você preserva suas intenções no campo do silêncio, algo extraordinário acontece. A energia que antes seria desperdiçada em conversas e explicações permanece concentrada, focada, direcionada para alimentar suas ações, em vez de se dissolver em palavras vazias. Agora eu lhe pergunto: quantas vezes você contou seus planos antes de realizá-los? E, mais importante ainda, como isso funcionou para você até hoje? Veja, o poder da afirmação consciente é uma das ferramentas mais transformadoras da humanidade. Não é uma ideia nova, é uma verdade que atravessa séculos, demonstrada em inúmeras histórias de superação. Um exemplo notável é o de Louise Hay, que superou abusos, pobreza e dores profundas para se tornar uma luz de cura para milhões de pessoas. E sua descoberta foi simples. Tudo o que você declara é uma afirmação. Quando você diz "estou sempre atrasado", isso é uma afirmação. Quando repete "nunca tenho dinheiro suficiente", isso também é uma afirmação. O problema nunca foi que as afirmações não funcionam. O problema é que a maioria das pessoas afirma, sem perceber, exatamente aquilo que não deseja viver.
Sua mente não responde apenas às palavras que você diz, mas às imagens e emoções que essas palavras despertam. Esse é o primeiro segredo. A eficácia das afirmações não está em repeti-las como um papagaio, mas em sentir cada uma delas como se fossem vivas dentro de você. O segundo segredo é compreender que as afirmações precisam ser possíveis para você agora. Se existir uma distância muito grande entre a sua realidade atual e aquilo que está afirmando, sua mente simplesmente rejeitará a ideia. É como tentar plantar uma semente em solo seco e duro. Ela não cria raízes. Por isso, comece suavemente. Em vez de forçar frases que sua mente resiste em aceitar, use declarações que abram caminho como: estou aberto para aumentar minha abundância. Essas pequenas aberturas preparam o terreno fértil, onde frases mais ousadas poderão germinar no futuro. Esse é exatamente o mesmo princípio. Nenhuma afirmação cria raízes se o solo interno não estiver preparado. Mas aqui está o ponto mais negligenciado: o combustível emocional. Palavras ditas mecanicamente, sem alma, não têm poder. São sons vazios que se perdem no vento. Porém, palavras carregadas de emoção genuína criam impacto imediato. Quando você declara uma afirmação e sente profundamente como se ela já fosse realidade, você não está apenas falando, você está emitindo uma frequência. E é essa frequência que o universo responde. Veja, o objetivo da afirmação não é convencer o universo a lhe dar algo. O universo já está repleto de possibilidades. O propósito é reprogramar sua própria energia para se alinhar com aquilo que você deseja, pois quando sua vibração interna muda, sua realidade externa inevitavelmente se ajusta. E aqui está onde muitos se perdem. Usam as afirmações como uma forma de negociação espiritual, repetindo frases enquanto continuam carregando sentimentos de indignidade, dúvida ou medo. O resultado é nulo. A verdadeira transformação só ocorre quando suas palavras, suas emoções e suas crenças estão em perfeito alinhamento. Esse alinhamento cria um canal limpo, sem ruídos, por onde seus desejos fluem até você. Mas permita-me desafiá-lo com uma reflexão ainda mais profunda. E se a afirmação mais poderosa de todas não fosse sobre aquilo que você ainda quer conquistar, mas sobre aquilo que já recebeu? E se a gratidão fosse a forma mais elevada de afirmação existente? Porque por trás de cada palavra há algo ainda mais decisivo: a intenção. Você pode repetir frases belas e positivas, mas se a energia que a sustenta estiver contaminada por medo ou autossabotagem, os resultados sempre seguirão sua energia e não suas palavras. É por isso que duas pessoas podem repetir as mesmas afirmações diariamente e obter resultados completamente diferentes. A diferença está na pureza da intenção. Uma intenção pura acontece quando seus desejos conscientes e subconscientes estão alinhados, sem conflitos internos, sem sabotagens escondidas, sem medos disfarçados. Mas pergunte a si mesmo: com que frequência sua intenção é realmente pura? Você diz que quer sucesso, mas será que no fundo teme as responsabilidades que ele trará? Você afirma que deseja abundância, mas será que no íntimo ainda acredita que não a merece? Enquanto existir contradição, sua energia continuará dividida. Mas quando intenção, emoção e palavra se tornam um só, nada pode impedir o fluxo daquilo que você deseja. Os maiores obstáculos para a manifestação não estão fora de você, mas dentro. São os conflitos internos, crenças divididas, desejos contraditórios, intenções misturadas. Eles criam uma espécie de estática energética que distorce o sinal daquilo que você deseja atrair. Já reparou como as crianças conseguem manifestar pequenos desejos quase sem esforço? Elas não complicam, não analisam, não duvidam. Elas simplesmente sabem o que querem e esperam recebê-lo. Sua intenção é pura, cristalina, sem a poeira das decepções passadas ou o peso das ansiedades futuras. E é justamente essa pureza que atua como um amplificador de energia. Quando o coração, mente e palavras vibram em harmonia, você não espalha sua força como uma luz difusa. Você cria um feixe concentrado, capaz de cortar resistências e acelerar resultados. A pergunta é: como purificar sua intenção? A resposta começa com honestidade. Pergunte-se: o que realmente eu quero? E talvez mais importante, por que eu quero isso? Você deseja riqueza porque valoriza a liberdade ou porque precisa provar seu valor aos outros? Você busca um relacionamento para compartilhar amor
ou para tapar um vazio interior. A energia por trás do seu desejo molda não apenas o que você recebe, mas como você o experimenta. Uma intenção pura não nasce da falta, mas da plenitude. Ela se manifesta quando você está presente, totalmente presente, ao pronunciar cada palavra de poder, sem carregar arrependimentos do passado, sem projetar medos no futuro. Lembre-se, o universo não responde às palavras que você diz que quer. Ele responde à frequência que você transmite enquanto diz. A sua verdadeira intenção sempre escapa pelas frestas da sua energia, independentemente das frases que escolhe. Por isso, antes de pronunciar qualquer palavra de poder, primeiro alinhe-se internamente. Garanta que sua intenção seja tão pura quanto o resultado que busca, pois é nesse alinhamento que os maiores milagres acontecem. E agora eu lhe digo algo ainda mais profundo. Existe uma palavra capaz de mudar instantaneamente a sua química interna. Apenas pronunciá-la já altera seu estado. Uma palavra que tem o poder de mover você da escassez para a abundância, do estresse para a paz, do medo para a segurança. Isso não é metáfora poética, é fato científico. Estudos mostram que, quando pronunciada com sentimento real, essa palavra ativa o seu sistema nervoso parasimpático, reduzindo o cortisol, equilibrando sua respiração, aumentando a serotonina e criando coerência entre seu coração e seu cérebro. Em outras palavras, essa única palavra coloca todo o seu sistema em estado ideal para manifestar. Mas o que a torna verdadeiramente única é o seguinte: ao contrário de tantas técnicas que partem da carência, essa palavra ancora você no que já possui. Ela cria uma base energética de plenitude, e a partir desse estado você se torna magnético para mais. É por isso que tantas pessoas felizes não são necessariamente as que mais possuem, mas as que mais sabem apreciar. Essa palavra resume toda essa filosofia em apenas 2 sílabas. E por que não revelá-la agora? Porque o contexto é o que lhe dá poder. Sem compreender sua profundidade, ela pode parecer óbvia demais. Mas quando você entende a ciência e a espiritualidade que a sustentam, ela deixa de ser apenas um som e se transforma em uma chave para uma nova realidade. Então, qual é essa palavra que deve ser dita com intenção, mas guardada com silêncio? Qual é essa frequência capaz de alinhar você com a abundância infinita do universo? A prática diante do espelho não é apenas um exercício de autoestima, é uma cerimônia sagrada. Quando você encara seus próprios olhos e pronuncia palavras de amor, algo acontece. A mente consciente e o subconsciente deixam de ser 2 entidades separadas e passam a conversar em uníssono. Nesse instante, o julgamento desaparece. Não há plateia, não há máscaras. Não há aprovação externa a ser conquistada. Há apenas você e o reflexo da sua verdade. Perceba o contraste. Na autoconversa comum, seus pensamentos se dispersam, suas palavras enfraquecem, sua convicção se dissolve. Mas no espelho, não há fuga. O olhar direto exige presença, exige honestidade brutal. É por isso que tantos evitam esse exercício. Não porque não funcione, mas porque revela. O espelho expõe não o que você mostra ao mundo, mas o que você esconde de si mesmo. E é justamente aí que mora o poder. Essa prática ecoa o mesmo princípio da palavra secreta, que estamos prestes a revelar, a sacralidade do silêncio. Porque entenda, tudo o que é compartilhado cedo demais perde força. Energia não desperdiçada é energia multiplicada. Imagine sua manifestação como água que corre dentro de uma mangueira. Se houver furos ao longo do caminho, a pressão se dissipa e o fluxo final enfraquece. Assim acontece com seus desejos quando você os expõe a olhares que não compreendem ou não desejam o seu florescimento. E aqui está uma das verdades mais duras da vida. Nem todos torcem por você. Alguns, inclusive próximos, sentem-se ameaçados pela sua expansão. Quando você revela sua intenção a essas pessoas, mesmo sem perceber, entrega parte da sua energia à dúvida, ao ceticismo, ao ciúme. Pequenos buracos invisíveis drenam a força vital que deveria estar alimentando o seu sonho. É por isso que os mestres sempre guardaram segredos. Não por egoísmo, mas por sabedoria energética. E é exatamente nesse espaço protegido, no silêncio e no compromisso íntimo, que a palavra secreta floresce com todo o seu poder. Antes que eu revele essa palavra a você, faça uma promessa a si mesmo. Crie um ritual, um instante diário, em que você possa pronunciá-la apenas diante de si, sem testemunhas, sem palco, apenas você e a sua verdade.
porque quando a energia é preservada, ela não só se manifesta, ela transborda. A dúvida, o medo ou o ciúme alheio não são apenas emoções externas. Eles se infiltram no seu campo energético como pequenas resistências invisíveis. É como se cada olhar descrente ou cada comentário enviesado criasse um peso extra sobre aquilo que você deseja manifestar. E há mais. Quando você fala de seu sonho cedo demais, experimenta uma sensação enganosa de realização. A dúvida, o medo ou o ciúme alheio não são apenas emoções externas. Eles se infiltram no seu campo energético como pequenas resistências invisíveis. É como se cada olhar descrente ou cada comentário enviesado criasse um peso extra sobre aquilo que você deseja manifestar. E há mais. Quando você fala de seu sonho cedo demais, experimenta uma sensação enganosa de realização. É como contar ao mundo seus planos de treinar todos os dias, sentir-se momentaneamente satisfeito e, no entanto, perder a motivação real de agir. Os psicólogos chamam isso de realidade social, a ilusão de conquista que nasce do reconhecimento externo, antes mesmo da concretização. Mas o ponto mais sutil, e talvez mais perigoso, é o entrelaçamento energético. Cada pessoa que ouve o seu sonho adiciona suas próprias impressões, expectativas e até frustrações ao seu campo vibracional, e de repente, aquilo que era uma intenção pura passa a carregar ruídos, estática, interferências. Não, isso não significa que você deve viver em silêncio absoluto, significa apenas que o momento é tudo. Primeiro, construa energia suficiente. Depois, compartilhe apenas com quem verdadeiramente deseja ver você florescer. Os grandes criadores da história, líderes, inventores, visionários, entenderam esse princípio. Eles protegeram suas ideias no silêncio sagrado, até que estas se tornassem fortes demais para serem abaladas por opiniões externas. E agora, ao se aproximar do coração desta mensagem, peço apenas uma coisa: que resista ao impulso imediato de dividir com o mundo aquilo que vai receber. Deixe que essa palavra atue primeiro em seu santuário interior. Deixe que os resultados falem antes de você. E a palavra é esta: obrigado. Sim, tão simples, tão cotidiana, mas carregada de uma força capaz de redesenhar a sua realidade. Obrigado não é apenas cortesia social. É uma chave vibracional reconhecida por físicos, neurocientistas e mestres espirituais. Uma ponte entre sua condição presente e o estado de abundância que deseja alcançar. Veja, quando você afirma "sou rico", mas sente-se pobre, gera um conflito interno. Sua mente consciente e subconsciente se contradizem, mas quando você declara com convicção "obrigado pela abundância que já flui para mim", sua vibração encontra harmonia. Você deixa de pedir como quem implora e passa a agradecer como quem já possui. E é nesse ponto que o universo responde. A gratidão não apenas abre portas, ela constrói a estrada até elas. O verdadeiro poder da palavra "obrigado" não está em pronunciá-la depois de receber, mas antes. Esse é o ponto onde a gratidão se transforma em fé ativa. Quando você agradece antecipadamente, envia ao universo uma mensagem inequívoca: eu confio plenamente que aquilo que desejo já está a caminho. E é essa certeza, essa confiança silenciosa, que abre o caminho para a manifestação. Permita-me guiá-lo no processo exato. Primeiro, defina com clareza o que deseja. Não se prenda tanto à forma, mas sim à essência. Em vez de dizer "obrigado pelo carro X, de cor Ipers", diga "obrigado pelo transporte perfeito que me traz liberdade e alegria". A forma é flexível, a essência é imutável. Segundo, reserve um momento diário, de preferência ao despertar e antes de dormir. Quando sua mente subconsciente está mais receptiva, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e pronuncie "obrigado", como se já possuísse aquilo que deseja. Terceiro, envolva todos os seus sentidos. Visualize-se vivendo essa realidade. Veja as cores, ouça os sons, sinta as emoções. Quanto mais vívida for a experiência mental, mais forte será a vibração que você emite. Quarto, solte o controle sobre o tempo e a forma. O obrigado não pode ser um contrato de negociação com o universo, mas uma entrega genuína. Se houver exigência ou cobrança, o fluxo se interrompe. Quinto, haja como quem já recebeu. Pergunte a si mesmo: como eu andaria, falaria e decidiria se meu desejo já fosse realidade? E então, incorpore esse comportamento no presente.
Esse é o atalho mais poderoso para alinhar sua vibração com o futuro que deseja. E aqui está o detalhe que poucos percebem: a diferença entre gratidão e anseio. O anseio nasce da carência, transmite vazio. A gratidão nasce da abundância, transmite plenitude. E lembre-se, o universo só pode acrescentar mais daquilo que você já vibra. O fascinante é que esse princípio não distingue sua posição inicial. Pode ser alguém hospitalizado em uma cama simples ou um proprietário de mansões. A energia do obrigado imediatamente altera sua assinatura vibracional, elevando-a a uma frequência mais alta, e essa frequência atrai experiências compatíveis. Mas há uma advertência: proteja sua prática. Não a exponha em busca de validação ou aplausos. O silêncio preserva a pureza do processo. Deixe que os frutos falem antes das palavras. Veja, tudo no universo é frequência. Seus pensamentos, emoções e palavras não são abstrações. São impulsos eletromagnéticos que atravessam o espaço e moldam sua realidade. O princípio da ressonância prova isso. Tal qual um diapasão vibrando a 440 Hz induz outro próximo a vibrar no mesmo tom. Assim também é você. Sua assinatura energética atrai pessoas, circunstâncias e oportunidades que ressoam com aquilo que você emite. E quando a palavra obrigado se torna seu estado natural, você deixa de transmitir quero e passa a transmitir tenho. E nesse instante, o universo não tem escolha senão corresponder. Essa mudança sutil altera absolutamente tudo. Grande parte dos métodos de manifestação aprisiona você na frequência da busca. Você afirma o que quer, visualiza o que quer e repete o que quer. Mas em cada ato há uma lembrança silenciosa de que ainda não possui. A gratidão, porém, é diferente. Ela transporta você instantaneamente para a frequência do já tenho. Pense nisso. Quantas vezes, após algo bom acontecer, outras bênçãos se seguiram? Isso não é coincidência. É o reflexo direto da sua mudança temporária de frequência. O sentimento de gratidão abre a porta para novas experiências positivas. E o poder está em você aprender a criar esse estado deliberadamente, em vez de esperar que as circunstâncias façam isso por você. Ser a frequência que deseja atrair significa vestir hoje a energia do resultado final. Se deseja a abundância, precisa tornar-se a frequência da abundância através da gratidão pelo que já possui. Se deseja amor, deve vibrar a frequência do amor apreciando o amor que já está presente em sua vida. E aqui está o segredo. Isso vai muito além da manifestação de desejos. A gratidão transforma toda a sua experiência de viver. Ela elimina o anseio, dissolve a escassez e revela a verdade paradoxal. Quanto mais você se sente grato pelo que já tem, mais a vida lhe entrega. Mas quanto mais você foca no que falta, mais preso se mantém a falta. Esse trabalho de frequência é silencioso. Enquanto você agradece, suas células se reorganizam, seus caminhos neurais se redesenham, seu campo eletromagnético se eleva. Tudo isso acontece sem precisar de testemunhas, sem exigir validação. É um processo interno que inevitavelmente altera o mundo ao seu redor. E aqui está a grande pergunta: você está disposto a se tornar a frequência do que deseja antes de ver provas externas? Está disposto a dizer obrigado de todo o coração, mesmo quando suas circunstâncias parecem gritar carência? Esse é o divisor de águas. É isso que separa os manifestadores consistentes daqueles que permanecem presos à espera. Começamos esta jornada com uma única palavra. Agora você sabe que obrigado não é apenas uma gentileza social. É um modificador de frequência. Uma chave simples capaz de realinhar sua energia com uma realidade mais elevada. O poder disso está justamente em sua simplicidade. Você não precisa de equipamentos, de anos de prática esotérica ou de rituais complexos. Precisa apenas da disposição de alterar sua energia com gratidão genuína, mesmo quando o mundo externo ainda não se ajustou. E então, observe. Observe como o universo começa a se reorganizar em torno da sua nova assinatura energética. As mudanças mais profundas, as manifestações mais poderosas, sempre começam com um sussurro, nunca com um grito. Agora, a pergunta final para você refletir. O que você vai sussurrar hoje? Agora eu te convido a agir em silêncio, mas também a agir aqui. Deixe o seu comentário com a palavra obrigado
E veja como esse simples ato pode ser o primeiro passo para alinhar a sua energia. Se inscreva no canal Mente Mística, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, cada palavra é escolhida para despertar. Cada ensinamento é uma chave para abrir portas internas que muitos ainda não descobriram.